Boa noite, família. Boa noite, Moçambique. Boa noite, Gaza. Boa noite, Xaixai. É assim que a gente irá entrar em sua casa todos os sábados às 21 horas para lhe trazer aquilo que são emoções, informações, comentários, análise daquilo que é o desporto em geral, mais particularmente o desporto rei, o futebol. Mas sem esquecer também das análises também que iremos trazer cá no programa, de outras modalidades desportivas, como o rugby, como o atletismo, como a natação, como o golfe, que é a modalidade, neste caso, preferida de um jogador de futebol, o Gareth Bale, apesar dele ser jogador profissional de futebol, mas ele tem como modalidade preferida o golfe. Iremos entrar em sua casa todos os sábados, como já havia dito, e pode nos assistir através do seguinte link: www.facebook.com/ImpactoTV ou pelo YouTube com www.youtube.com/ImpactoTV. Este é o programa que promete trazer aquilo que são emoções de desporto. Hoje, como primeiro dia, como primeira aparição, iremos cá trazer detalhadamente análises profundas daquilo que é o futebol, mais particularmente a competição europeia de clubes, a UEFA Champions League, assim como a Europa League, que é a Liga Europa neste caso. Sim, o programa Contra-Ataque, esse que é um programa que traz emoções, porque na verdade vai chorar, vai tirar os dentes daquilo que serão as nossas apresentações diárias, mas por si só na parte noturna, que são 21 horas que o programa irá entrar no ar. Eu sou Florencio Charman Bila, ou simplesmente Flocete Bila. A cara aqui passará a ver no ar todos os sábados. E como primeira aparição na TV, como primeira edição do programa, tenho como convidado o Sr. Daniel Macarim, assim que é formado licenciado em ensino de francês na Universidade Pedagógica, a atual Unisav, Unipungwe. Sim, e ele, como sendo o próprio dono dele, pode se apresentar melhor. Boa noite, Sr. Daniel Macarim. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela vida e também por essa honra de poder participar no primeiro programa. Como ele disse, chamo Daniel Macarim e quero fazer uma pequena correção no que concerne a questão do lugar da formação, que é a UP, que agora já mudou, já não é mais UP, eles dividiram universidades, que é Unirovuma, onde eu estava, em Nampula. E eu espero que o programa seja algo muito interessante e que todos os telespectadores possam nos seguir em plataformas que nós disponibilizamos. Obrigado. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Senhor Daniel, Contra-Ataque, antes de mais, tenho que te apresentar também o que é Contra-Ataque. Contra-Ataque é um nome por nós escolhido como um programa que irá trazer emoções desportivas no geral, mas particularizando aquilo que é cavar fundo. Vamos falar mais do futebol. Como primeira edição, eu junto com a direção da Impact TV pus a proposta de comentar-se aquilo que é a maior liga de futebol em clubes, a Champions League, assim como a Liga Europa. E, Sr. Daniel, como é que avalia
aquilo que é o regresso das competições europeias. Falo da Champions, assim como da Liga Europa. Bem, como no princípio eu tinha dito, estou muito feliz por estar aqui, honrado pelo convite, poder participar da primeira edição. Realizando aquilo que é o desporto rei, que muitos amam, gostam, adoram. Eu creio que sem futebol, não sei como é que as pessoas irão viver, porque em alguns países tornou-se algo como se fosse paixão tão enorme das pessoas. E aqui em Moçambique também é diferente, nós gostamos de futebol, que começa nos bairros e vai crescendo aos poucos aqui no São Paulo. Gostei muito do nome, o Contra-Ataque. Realmente é um nome especial e bem específico para o assunto, diferenciando nem dos nomes dos programas. E indo mais direto ao assunto, que é analisar a questão da volta das competições europeias. Isso foi muito bom. Como nós tivemos essa situação infeliz do coronavírus, que acabou paralisando não só o futebol, como muitas áreas dessa vida. Então, o seu regresso é muito bom, positivo, porque os apaixonados pelo futebol, os amantes do futebol, voltaram a ter aquela alegria de poderem satisfazerem assistindo jogos das suas equipes favoritas. E é claro que é exatamente aquilo que nós mais ansiávamos, que o futebol pudesse regressar o mais cedo possível. É uma pena porque aqui em Moçambique acabaram não regressando, mas nós nos alegramos muito por ter visto o término dos anos de todas as competições que faltavam, em específico as competições europeias e campeões e a Liga Europa. Regressar, sim. Visto que a pandemia viral afetou a Europa, assim como o mundo em geral, o regresso em si da UEFA Champions League, assim como da Liga Europa, influenciou negativamente para aquilo que é a organização da própria competição, aquilo que antes da pandemia viral nos atacar, considerando assim. Os jogos em si vinham em duas mãos, aquilo que é o método de visita e formato de anfitrião, ou não, mas método de visita e casa, fator casa e visita. Então, ao seu ponto de vista, acha que a realização dos jogos em uma mão? bem. Desculpa, por recordar a verdade. Visto que temos equipas como a Juventus, por exemplo, Juventus, o Barcelona, são equipes, não querendo citar todos os nomes, mas são equipes que dependem muito do fator casa. São equipes que dependem mais dos adeptos, dessas coisas. Então, qual é o seu ponto de vista em relação a ideia da realização de jogos em uma mão? Bem, a questão do corona afetou de uma forma tão profunda o futebol que a nível financeiro muitos clubes acabaram por ir abaixo e não havia outra forma, por causa da corrida contra o tempo, depois dessa paragem de 4 meses por aí, o ritmo foi quebrado. Isso é notório pelo que vimos em muitos clubes, e ainda se vê alguns clubes tentam recuperar aquele ritmo, aquela intensidade de poderem realizar em seus jogos. E a Liga Champions, o seu regresso foi muito duvidoso, porque tanto quanto outras competições eles tentaram arranjar meios de poderem regressar, mas sem poder colocar em risco todos os jogadores. E quando eles pensaram em retomar a Liga Champions, tanto quanto a Liga Europa, eles sentaram para discutir se poderiam fazer Final Four, ou seja, arranjar um lugar para poder terminar aquilo que era os jogos que faltavam para o término das competições. Mas havia a questão das equipes que tinham feito primeira mão dos jogos nas suas casas, como é o caso do Lyon, o caso do Nápoles, o caso do Chelsea,
e o último jogo não me lembro, né? Então, eles fizeram seus jogos em casa, tiveram seus resultados. Então havia uma necessidade de retomar-se também em casa das equipes que foram visitar, né? Para terminarem de uma forma mais favorável. Só que o impacto não foi aquilo esperado, porque já não havia adeptos, como houve nem na primeira mão. E quando passou-se aquela fase em que poderia se terminar os resultados finais, né? Na casa de quem já havia visitado o seu adversário, eles viram que por causa nem do contratempo que havia, eles deveriam só realizar uma mão. E uma mão não poderia se realizar em casa de um dos adversários. Exatamente, dentro da competição, porque talvez teria o fator casa. Sendo assim, eles pensaram em fazer aquilo que chamam de Final Four, ou seja, arranjam uma cidade, um certo país menos assolado neste caso. Exatamente, escolhem nesses estados que estão em condições de poderem acolher os jogos e poderem se realizar. Como vimos, a Liga Europa ela foi finalizada na Alemanha, e enquanto que a Liga dos Campeões foi realizada em Portugal, concretamente em Lisboa. Obrigado. Indo mais para a Liga Europa, o que terá falhado a taça da Liga Europa, tendo em conta o que terá falhado para o caso do Inter, né? Tendo em conta o plantel que apresentava? Será que o fator, o favoritismo por parte da Sevilha, porque todos nós sabemos que Sevilha é a equipa que está no topo das taças, né? A Liga Europa mais conquistou, sim. Então, o que terá falhado por causa disso? Porque avaliando o plantel, não querendo tirar o mérito também do plantel de Sevilha, mas avaliando aquilo que é o plantel do Inter, eu diria que o Inter tem 5 estrelas de plantel, enquanto que o Sevilha, né, daria por aí 4 estrelas. Mas o que terá falhado realmente para o caso do Inter, para que não pudesse ganhar aquilo que é a Liga Europa? Bem, isso é futebol, né? Futebol é tão emocionante, tão apaixonante, nesse sentido em que o favoritismo às vezes é colocado ao lado. Temos clubes como Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, que se contássemos com favoritismo deveriam ganhar sempre. Mas o futebol é uma esfera redonda, cheia de surpresas, uma caixinha de surpresas, porque nós vimos, né, o fato de do Inter de Milão no campeonato não fazer nada, né? Segundo o esperado pelos adeptos, não só como também da própria equipe técnica. Portanto, o que falhou, eu diria que talvez a experiência também, né, de disputar finais depois de vários anos. É claro que a Inter de Milão é uma equipe histórica, uma equipe com história. Uma equipe já venceu vários campeonatos, várias taças, Champions League. Exatamente, a Champions League. Mas depois de muitos anos a equipe estava em baixo, aos poucos foi reerguendo-se, né? Reerguendo-se de tudo aquilo que havia acontecido. Então, talvez falhou também sorte, porque para quem assistiu a final, viu que foi um jogo disputado. A Inter também jogou com uma equipe que vinha de um bom rendimento pós-pandemia. 4 gols, neste caso, na primeira parte. Isso foi exatamente, mostrou realmente que era uma equipe favorita, uma equipe que estava lançada realmente para poder conquistar. Muitos podiam desvalorizar o Sevilha por causa da diferença, né, das equipes. Claro que a Inter é mais grande em termos de história, em termos de nome do que Sevilha, mas nós vimos aquilo que o Sevilha fez no final do campeonato, ao impor-se frente ao Real, frente ao Barcelona e garantindo aquela posição. E trazendo também esse fator, né, história, que é vencer a Liga Europa, né? Desde a competição mudou de nome, da UEFA para a Liga Europa, a tendência de Sevilha sempre a ganhar, a razão pela qual a Sevilha está acima, né, de todos os clubes.
recebo a informação pela qual diz que temos que sair para um curtíssimo intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta para aquilo que é o nosso contra-ataque. Este programa que é o melhor em Xai-Xai. Até então. Voltamos, Sr. Daniel, Para o senhor, acha o Bayern um vencedor justo? da UEFA Champions League. Acho que essa questão é um pouco engraçada, mas Bem, acho que todo mundo sabe que Bayern é um justo vencedor. Desde o princípio da Liga dos Campeões, eles mostraram ser uma equipe que estava focada realmente a vencer a competição. Trata-se de uma das equipes que ultimamente tem sido potências de futebol europeu mundial e claro que o futebol prova-se dentro do campo. Não basta ter estrelas, não basta ter um bom elenco, uma boa estrutura, se no campo vocês não vão provar isso. E o exemplo é o caso da Juventus, é o caso do próprio PSG, que gastou milhões e milhões, é o caso do Manchester City, é o caso do Real Madrid e Barcelona, que eles não conseguiram chegar à final. Então, daquilo que o Bayern fez, jogo após jogo, foram vitórias desde o princípio até o fim. Nós vimos uma equipe avassaladora, uma equipe que atropelou todos os adversários que encontrou pela frente. 100% E exatamente 100% invicto, né? Em exceção o PSG, foi um dos jogos surpresa para todo mundo porque acabou terminando 1-0, mas na maioria dos jogos sempre a equipe venceu 3 golos a mais. Portanto, isso mostrou e provou realmente de que o Bayern Munique era favoritíssimo e ao mesmo tempo um justo vencedor. Se não vencesse o Bayern, será uma grande, tremenda injustiça. Mas para mim, mas sem cortar a prioridade, sim. Mas como é que avalia o próprio plantel do Bayern de Munique? é um bom plantel, um plantel equilibrado. É claro que muitos querem ver aquela referência na equipe, um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar, um Mbappé, mas o Bayern só tinha jogadores que eram bons, tecnicamente eram bons para fazerem do conjunto uma grande equipe. Nós vimos jovens como o Gnabry, jovens que apareceram e tiveram aquela explosão, e o Gnabry foi um dos elementos que ajudou muito o Bayern de Munique, sem tirar o Lewandowski, o Thomas Müller e outros jogadores que estiveram em grande forma para essa grande campanha do Bayern de Munique. Portanto, o Bayern tem um grande plantel, tem opções na defesa, tem opções no meio campo, tem opções no ataque. Falamos de uma equipe que tanto o 11 inicial quanto os suplentes são de qualidade. Então eles não só formam um grande 11 inicial, como também reservas podem fazer. Então uma grande equipe que pode fazer grandes jogos. Sim, uma informação que foi dada pela France Football, essa aqui é a entidade que dá a bola de ouro, o famoso balão de ouro. Este ano não haverá a atribuição da bola de ouro, mas nada muda aquele o tradicional método da FIFA, que é o The Best. E para o senhor Daniel, né, quem acha que pode vir a erguer o prêmio The Best? Apesar de Lewandowski ser um dos principais alvos, né? Eles que assim que é. É um tema muito interessante, a questão do melhor do mundo, o melhor do ano 2020, face à pandemia Covid-19 que assolou todo mundo e em particular o futebol. Viu-se que a questão do rendimento do ano não foi suficiente para que pudessem atribuir o melhor. Nós vimos que foram poucos jogos que foram realizados e aquela queda também de rendimento dos jogadores fez com que a FIFA pudesse repensar
em atribuir o melhor jogador do mundo, ou seja, o Ballon d'Or, que será a bola de ouro. Sendo assim, eles pensaram e voltaram naquele método de atribuir um outro prêmio, que é o The Best. Como sabemos, houve um ano em que eles uniram o The Best e o Ballon d'Or, ou seja, a bola de ouro, mas anos também que separaram. E este ano aqui vão atribuir o The Best, que será próximo ano, janeiro, vão acabar atribuindo o melhor do mundo. E é claro que, para mim, na minha opinião, o The Best vai para aquele que foi o melhor do ano, aquele que mostrou realmente que é um jogador de alto nível, um jogador que estava preparado para poder fazer frente a todos os clubes que iriam enfrentar. Falo do Lewandowski. É claro que há esse debate. Quem foi o melhor? Lewandowski ou Neymar? Porque os dois colossos gigantes, os extraterrestres, que estão ao lado de Messi, eles já estão fora da corrida e já não estavam mais presentes na luta depois das eliminações, do fraco rendimento da Juventus. É claro que o Messi fez grandes coisas, né? No Barcelona, aquele recorde de assistência que acabou batendo de chave, igualando a Thomas Müller, ambos com 20 assistências, e também se tornando o melhor marcador da liga. Claro que foi um grande feito, mas ninguém tira os feitos, números, o mérito do Lewandowski. O que ele fez na competição interna da Alemanha, na Bundesliga, o que ele fez na Taça e principalmente na Liga dos Campeões, que quase ele conseguiu igualar e bater o recorde de Cristiano Ronaldo, 16 gols. Exatamente. Então, é claro que Lewandowski para mim é o favorito a vencer. Se não vencer Lewandowski, é uma batota enorme. Uma vergonha para o futebol. Tem aquele débito que diz: se falhar é penalti. Mas sabemos que penalti para o Ronaldo é algo que, se falhar, é penalti, sim, mas ok. Mas como é que avalia a época em si, 2019-2020, da Champions League, assim mesmo da Liga Europa? Bem, tirando o efeito que a pandemia causou, eu diria que a época foi fraca, né? Foi fraca. Pior ainda pós-pandemia, ou seja, o regresso depois da contenção, né? da pandemia, nós vimos que as equipes que eram favoritas acabaram, né, baixando o ritmo e perdendo suas posições. Sendo assim, vimos outras equipes que estavam embaixo ou no meio, né, do seu rendimento, acabaram subindo de uma forma incrível. Vimos o caso da Atalanta, vimos o caso do Leipzig, vimos Lyon a surpreender, ninguém esperava aquilo, uma equipe que terminou em 7º lugar no campeonato. Vimos Sevilha, o que acabou fazendo, e na Espanha temos clubes que esperávamos que pudessem almejar patamares mais elevados, como o caso do Getafe, mas acabou baixando o rendimento. A Real Sociedade também acabou baixando o rendimento, e vimos a grande surpresa do AC Milan, gigante do domicílio, que conseguiu recuperar e atingiu os lugares europeus. Portanto, o que faz com que a época, para mim, seja negativa é o fato de todas as equipes favoritas que estavam encaminhadas para nos proporcionar grandes espetáculos terem baixado o rendimento. Mas até podemos aprovar que a pandemia também influenciou para muito mesmo, porque o futebol é algo dinâmico. Se você para no tempo, você acaba perdendo aquele ritmo. E para recomeçar é muito difícil. Bem, alguns clubes conseguiram, né, para começar bem. Mas outros, ao baixar o nível de rendimento, acabaram, né, perdendo aquilo que era o foco. O caso do Barcelona, o caso do Real Madrid e outros clubes por aí. Bem, sim, para finalizar, o Sr. Daniel, quais são as suas expectativas para aquilo que é a época desportiva da Champions League? Falo a época 2020 e 2021 da Champions League, assim como da Liga Europa. O que podemos esperar? Bem, vamos esperar espetáculo para aquele que gosta de futebol, que fica atento, porque eu creio que
o ano 2021 virá com grandes emoções. Temos clubes que estão a se preparar para essa época e é claro que não estarão àquele nível habitual de poderem fazer contratações de peso, mas há clubes que estão aos poucos, né, mexendo os pauzinhos para que eles possam, né, ter grandes jogadores a seu favor. Portanto, vamos esperar uma Liga Campeões, uma Liga Europa muito renhida e competitiva, porque aos poucos, né, eles vão regressando às suas competições nacionais, vão regressando àquela atividade, àquela rotina normal, e daqui a pouco vi algumas reportagens sobre a questão da volta dos adeptos. Discute-se isso, os adeptos podem voltar com um número nem limitado, como é feito também, né, nas áreas dos setores, né, como de trabalho, em que exatamente eles vão voltando, discotecas vão voltando, a igreja vai voltando, espetáculos vão voltando. Então, o futebol também exige isso, porque os adeptos também voltem a fazer, né, exatamente um número, né, específico, limitado, para que não haja propagação do coronavírus. Sim, últimas considerações, Sr. Daniel. Quero agradecer pelo convite. Foi uma grande honra poder estar aqui, participar no primeiro programa. Creio que mais vezes, né, com mais intervenções, vamos melhorar. Claro, primeira vez, em frente da câmera, tudo mais. Mas eu gostei muito porque os jovens que jogam, mas não gostam de futebol, né, eles acabam, né, aprendendo alguma coisa. Exato. É importante nós, principalmente jogamos futebol, também acompanhamos o futebol. Não é só jogar, tem que também acompanhar, ter domínio de futebol. Para finalizar, me despeço. Eu sou o Florencio Charmando Vida, ou simplesmente Florcete Vida. Siga-nos em www.facebook.com/ImpactoTV ou pelo YouTube por www.impactotv, ou melhor, www.youtube.com/ImpactoTV. Para fechar, fique com o vídeo daquilo que foi a festa do Bayern de Munique em Portugal, no Estádio da Luz, a final da Champions League. Conte conosco.